Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Bem, são 3 da manhã aqui e acabei de encontrar este site. Então pensei que poderia compartilhar um incidente assustador que aconteceu na minha infância. Eu moro no Canadá e tenho 2 irmãos mais velhos. Isso aconteceu quando eu tinha 6 ou 7 anos. Agora tenho 21 e eles tinham 11 e 12 anos. Nós todos odiávamos a família do meu pai, já que eles eram todos problemáticos, obcecados por dinheiro e odiavam ver os outros prosperarem, às vezes até mesmo seus próprios filhos. Ele nos apresentou a alguns parentes que descobriu que estavam morando perto de nós, e eles viviam em um condomínio. Eles tinham 3 filhos, assim como minha família, mas eram bem mais velhos, na casa dos 20 anos. O segundo filho da família, vamos chamá-lo de John, era próximo do meu segundo irmão mais velho. Que coincidência! E John estava secretamente namorando uma garota que tinha apenas 24 anos, enquanto ele tinha 29. Ele confidenciou isso ao meu pai, e é claro, sendo o tipo de pessoa que adora arruinar tudo, meu pai decidiu contar à mãe dele sobre isso. O filho já estava indo bem com um emprego decente, mas ela era obcecada por dinheiro, então estava tentando mantê-lo sob seu controle. Isso se tornou uma enorme discussão que durou vários meses, ao ponto de levá-lo ao hospital, alegando que John tinha perdido a razão, etc. Eu ainda me lembro de como, sempre que apenas visitávamos eles, ele começava a chorar aleatoriamente, e então minha mãe e meus irmãos faziam o melhor para consolá-lo. A polícia obviamente não poderia fazer nada, já que John dizia que não queria se separar da mãe e dos irmãos. Aqui é onde as coisas ficaram assustadoras. Um dia, minha família e eu estávamos voltando para casa depois de assistir a um filme no cinema. Era uma noite de sexta-feira e estávamos a caminho de casa quando meu pai recebeu uma ligação de um parente. Era a mãe e ela estava gritando ao telefone, alegando que seu filho tinha enlouquecido e para virem rapidamente. Meu pai contou a minha mãe sobre isso e minha mãe disse para deixarmos em casa primeiro e então ele poderia ir. Meu pai, que é meio idiota, decidiu nos levar direto para o condomínio deles e forçou todos nós a acompanhá-lo. Eles moravam no 23º andar, se não me engano, e era bem alto do chão. Ao entrarmos no condomínio, cerca de 10 a 12 adultos estavam lá, incluindo alguns vizinhos. Alguns minutos depois que chegamos, a polícia também chegou. Eles conversaram com cada um dos meus pais e adultos na sala e apenas deixaram um aviso para John, pois ele estava fazendo muito barulho. Aparentemente, ele estava em uma fúria e em colapso mental antes de chegarmos. 20 minutos se passaram após a polícia sair e apenas alguns adultos estavam no condomínio comigo e meus irmãos no sofá, apenas cuidando de nossos próprios assuntos. John abriu a porta da varanda, ficou lá por um tempo e olhou rapidamente para baixo. Meu pai estava com a mãe dele, conversando, e minha mãe estava conosco, e outro parente, conversando com ela, enquanto John se aproximava do meu segundo irmão mais velho. Ele disse ao meu irmão para ir com ele, e nós dissemos à nossa mãe, e ela disse para não ir. Meu irmão não ouviu e foi com John. Assim que chegaram à entrada da varanda, foi provavelmente uma das visões mais horríveis que já vi como criança. John imediatamente pegou meu irmão e tentou escalar a borda da varanda. Assim que ele subiu, um adulto que estava perto da entrada da varanda puxou John para baixo e segurou meu irmão em seus braços. Todos gritaram enquanto isso acontecia e até minha mãe desmaiou. Depois de um tempo, ela estava bem e todos nós saímos imediatamente. Até meu irmão mais velho xingou a mãe de John e a xingou de raiva, criticando-a por causar tantos problemas. Estou apenas feliz por termos parado de interagir com a família do meu pai e que meu irmão foi salvo naquele dia. Às vezes, sinto pena de John e ainda nunca soube o que aconteceu com ele depois. Espero apenas que ninguém seja arrastado desnecessariamente para o problema de outra pessoa, a ponto de afetar não apenas uma vida,
mas muitas vidas ao redor. Isso aconteceu há 2 dias. Eu, 25 anos, estava em um encontro, vamos chamá-lo de Lex, e estava indo super bem. Já estávamos conversando há quase 1 ano. O colega de trabalho dele nos convidou, junto com o colega de quarto dele, vamos chamá-lo de Kyle, para uma festa. Foi super divertido, aproveitamos muito. E na volta ele estava dirigindo na nossa frente enquanto nós voltávamos com a moto dela e o seguíamos. É aqui que tudo dá errado. Ele entrou aleatoriamente em um estacionamento, então o seguimos e descobrimos que ele estava desmaiado no banco do motorista. Não percebemos que ele estava tão bêbado. Lex tentou acordá-lo, e quando ele saiu do carro, ele simplesmente começou a espancá-lo. Então eu corri e o puxei para longe dele, e comecei a bater nele. Lutei bem até ele me derrubar no chão e começar a me estrangular. Depois me pegou pelos cabelos e começou a bater meu rosto no chão repetidamente. Além disso, esse cara tem 1,90 e eu tenho 1,65. Eu comecei a lutar ainda mais forte para fazê-lo parar, porque achei que ele ia me matar. Então acertei um golpe forte nele e ele se levantou, sangrando em cima de mim, e disse: "Eu vou te matar." Nesse momento, Lex me levantou do chão e apenas gritou: "Corre!" Então corremos em direções opostas para a floresta e ele me seguiu. Eu era muito mais rápida, então me escondi na floresta enquanto ele andava por aí gritando: "Ei, Gabi, apareça onde quer que você esteja, eu vou te matar." Acabei me arrastando pelo chão da floresta para que ele não pudesse me ver e fiquei escondida lá até não ouvir mais ele. Lex correu na direção oposta e acabou indo para a estrada, onde conseguiu chamar a atenção de uma pessoa aleatória para ligar para a polícia, que veio e me encontrou escondida na floresta. Ele quebrou a mandíbula de Lex e me deixou com uma concussão. Lex provavelmente terá que passar por uma cirurgia para reparar a mandíbula quebrada. Ainda, para piorar, machuquei muito minha perna durante tudo isso. Ainda estou de muletas e usando outros dispositivos de mobilidade. E não tenho me movimentado desde que aconteceu. O cara teve sua audiência no tribunal recentemente e estou aguardando notícias. Eu estava no 6º ano. Eu estava passando o tempo com a filha dos amigos dos meus pais. Naquela época, eu tinha uma queda por ela, mas isso é outra história. Naquele dia, ela estava com uma amiga dela, sua irmã, minha irmã, e possivelmente a meia-irmã de um amigo meu estava com a gente também. Nós dois tínhamos famílias bem grandes. De qualquer forma, se a minha memória estiver certa, nós tínhamos acabado de almoçar e estávamos jogando esconde-esconde. A casa deles tinha um quintal grande com uma floresta densa. Eu escolhi ir o mais fundo possível na floresta, sabendo que eles nem se dariam ao trabalho de procurar por lá. Houve uma coisa que me chamou a atenção. Os pais dela tinham construído uma ponte de madeira, já que havia um riacho grande o suficiente que cortava o terreno deles. Não era muito grande, nem muito pequeno, mas quando eu continuei andando, encontrei uma segunda ponte. Naquele momento, isso não me pareceu estranho. Eu apenas passei por ela e continuei andando. Encontrei uma placa de madeira de carvalho jogada na floresta. Não consigo me lembrar se era uma placa de construção ou apenas uma peça de algo. Escolhi sentar nela para não sujar minhas calças de terra e grama. Enquanto eu estava sentado, havia uma pequena abertura que me mostrava um lindo campo. Um campo em que você poderia correr por dias. Enquanto eu apreciava a vista, de repente ouvi gritos. Não era um grito normal. Era uma criança gritando de pavor. Pelo jeito que o grito soava, quem quer que fosse não tinha mais de 5 anos. Fiquei parado por um segundo antes de me levantar e tentar chegar até o som, mas a floresta era densa demais. Acabei correndo de volta para a casa. Eles já tinham desistido de me procurar, e quando expliquei o que aconteceu para minha amiga, ela disse que havia um campo de tiro por perto e que alguém poderia ter se machucado. No começo,
Eu acreditei, mas depois algo me ocorreu. Por que eu não ouvi nenhum tiro? Os gritos simplesmente surgiram do nada, e pelo quão próximos estavam, eu definitivamente teria ouvido o som de um tiro. Eu teria contado aos pais, mas eles não estavam em casa naquela hora. Mais tarde, quando contei tanto para ela quanto para meus pais naquela noite na fogueira, eles me olharam estranhamente. Eles ficaram confusos com várias coisas, mas uma parte realmente me marcou. Aquela segunda ponte que encontrei nunca foi construída por eles. E isso não foi a primeira vez que notei atividades estranhas naquela casa amaldiçoada. Uma vez ouvi o que parecia ser uma sirene de tornado, mas soava distorcida e prolongada mais do que o normal. Ou quando eu e minha meia-irmã vimos uma árvore crescendo que simplesmente balançava para a esquerda e para a direita. Naquela noite não havia vento, nem brisa. Mesmo assim, não sei se aquilo foi algo paranormal, se alguém realmente estava em perigo, ou pior, se alguém estava tentando me atrair para uma armadilha. Pelo que sei, fui a única pessoa que chegou perto dessa situação, e ninguém nunca me leva a sério. Eu estava voltando de uma festa de despedida de solteiro às 2 da manhã, e no caminho para casa, percebi que todos nós havíamos esquecido a parte do jantar com bife que tínhamos planejado. Não queria acordar minha esposa e meu bebê, mexendo bêbado pela cozinha, então pedi para o táxi me deixar no Dunkin' Donuts, a meio quilômetro da minha casa. Isso foi antes dos tempos de Uber. Peguei alguns bagels de ovo e queijo e comecei a caminhar para casa. Escolhi pegar uma rua mais tranquila no bairro, em vez de uma rua mais movimentada, para evitar motoristas bêbados. No entanto, mais ou menos um quarteirão dentro do bairro, vejo 2 caras vindo em minha direção pela calçada. Pensei em atravessar a rua, mas percebi como seria insultante para os 2 homens que, claramente, estavam apenas voltando para casa de uma noite divertida, assim como eu. Quando eles estavam a poucos metros de distância, dei um aceno de cabeça, tipo como estão, e eles retribuíram com o próprio aceno. Fiquei orgulhoso da minha decisão de tratá-los como camaradas e não ser tão suspeito. Enquanto eles passam por mim, um deles levanta a mão no ar, segurando uma chave de roda, e me acerta na parte de trás da cabeça. Forte. Caí na rua com o impacto, mas permaneci consciente. Um segurou meus braços enquanto o outro subiu nas minhas pernas e começou a vasculhar meus bolsos. Eu disse para eles pegarem o que quisessem, e eles mandaram eu calar a boca ou me matariam. Eles perguntaram onde estava minha carteira. E quando eu disse em qual bolso estava, mandaram eu calar a boca ou me matariam. Eles pegaram minha carteira, meu celular e meu relógio, e depois me deram mais alguns chutes na cabeça antes de fugir. Eu estava sangrando e super tonto, sem telefone às 2:30 da manhã, e não havia como eu conseguir chegar em casa sozinho. Vi uma casa próxima onde a luz tremeluzente de uma TV podia ser vista em um quarto no andar de cima. Me arrastei até a casa, me levantei até a varanda, me apoiei na porta e bati e gritei por ajuda. O dono da casa, com razão, ficou assustado e não quis abrir a porta para um estranho àquela hora que nem conseguia ficar de pé para ser visto pelo olho mágico da porta. Eu estava me sentindo muito fraco naquele momento e coberto de sangue por causa do ferimento na cabeça, mas consegui convencê-lo a ligar para a emergência e chamar uma ambulância. Também pedi para ele ligar para minha esposa. Nesse ponto, ele pareceu mais confiante de que eu não estava tentando enganá-lo e me ofereceu um telefone sem fio através de uma porta acorrentada. Ele disse que queria ajudar, mas eu precisava ficar na varanda, porque ele tinha acabado de reformar o piso e eu estava sangrando demais. Quando os paramédicos chegaram, decidiram que deveriam me levar para o melhor hospital, em vez do que ficava a alguns quarteirões dali. Mas o caminho para o outro hospital exigia passar por vários quarteirões de ruas de paralelepípedos. Uma experiência que eu não recomendaria a ninguém com uma concussão preso a uma maca na parte de trás de uma ambulância. Precisei de 24 pontos na cabeça, e os médicos me disseram que tive sorte de sobreviver a um golpe tão forte na cabeça com um objeto contundente. Mas a parte triste,
Eu nunca consegui comer meus bagels de ovo e queijo. Eu era balconista em uma loja de conserto de eletrodomésticos. Um cara havia levado seu cortador de grama para ser consertado, mas decidiu que o custo era muito alto. Então meu chefe pediu que eu o colocasse no caminhão e o levasse até o endereço dele. Eu tinha 17 anos e minha carteira de motorista recém-conseguida, então parecia uma grande responsabilidade e fiquei feliz em fazer isso. Carreguei o cortador de grama direitinho e fui até o endereço. Quando comecei a descarregá-lo, percebi que a bateria estava desconectada. Um dos técnicos deve tê-la removido para trabalhar nele ou algo assim. Infelizmente, eu não tinha ferramentas para colocá-la de volta. Verifiquei a ordem de serviço e dizia: cliente recusou o conserto. Precisa de um motor novo. Então pensei: ufa, ele não vai se importar, já que o motor está quebrado mesmo. Toquei a campainha e esse cara gordo e bêbado, sem camisa, abriu a porta de repente. Eu já tinha baixado o cortador do caminhão e o empurrado para o quintal dele. Ele gritou: que diabos você está deixando esse monte de lixo no meu quintal? Eu disse: este não é o seu cortador de grama? Ele respondeu: claro que é meu, mas está todo desmontado e eu não quero essa porcaria. Qual é o problema de vocês, hein? Me desculpei e perguntei se ele queria que eu carregasse de volta. Não sabia o que mais dizer. Por algum motivo desconhecido, isso o deixou ainda mais irritado e ele voltou para dentro de casa. Fui até o caminhão para usar o rádio e falar com meu chefe, isso foi na época antes dos celulares, para ver o que ela queria que eu fizesse. Enquanto isso, aquele idiota bêbado saiu pisando forte na varanda com uma espingarda, apontou para o caminhão e puxou o gatilho. O para-brisa se estilhaçou e eu literalmente não conseguia ouvir nada além de zumbidos por causa do barulho. Pulei no caminhão, dei a partida, coloquei em ré e acelerei para fora da entrada, quase caindo na valeta do outro lado da estrada. Ele atirou de novo, desta vez acertando o lado do passageiro, perto da porta, jogando estilhaços dentro da cabine, que cortaram um pouco minha perna. Voltei para o trabalho mais rápido do que jamais tinha dirigido antes. Liguei para minha mãe e meu pai e disse ao meu chefe que nunca mais voltaria a trabalhar lá. A polícia veio, pegou meu depoimento, prendeu o idiota e eu tive que testemunhar contra ele alguns meses depois, apesar de não querer nunca mais vê-lo. Ele só passou cerca de 6 meses na prisão por isso. Felizmente, quando tudo foi resolvido, eu já tinha me mudado para a faculdade e não precisei mais me preocupar com ele. Quando eu tinha 19 anos, namorei uma garota cujo pai era um psicopata. Ele tinha pouco mais de 1,5 metros de altura, mas era todo musculoso. Passou muito tempo na prisão por drogas e crimes violentos. Uma vez, um cara o cortou no trânsito e ele seguiu o cara até cercá-lo, arrancou a porta do carro e segurou uma faca no meio das pernas do cara, ameaçando cortar o cara naquele lugar até que o cara se mijou. Esse era o nível de loucura dele. Não descobri a maioria dessas coisas até depois. Eu e ela morávamos juntos em um apartamento. Eu trabalhava à tarde, ela durante o dia. Havia algumas horas no final da tarde em que ninguém estava em casa. Um dia, eu estava de folga e saí para resolver algumas coisas. Voltei para casa naquele intervalo de tempo em que ninguém costumava estar lá, e o pai dela saiu andando do nosso quarto. Perguntei o que ele estava fazendo lá, e ele me disse que, como gostava de mim, seria honesto. Ele disse que estava lá para nos roubar. Ele estava drogado e no meio de uma onda de crimes. Tinha assaltado várias pessoas no complexo que estavam entrando ou saindo do prédio, e depois entrou pela janela do nosso quarto. Ele disse que procurou por algo, mas não encontrou nada, então estava indo embora. Ele afirmou que não iria me machucar, mas se eu contasse para alguém, incluindo sua filha, eu desapareceria e ninguém jamais me encontraria. E então, ele saiu. Durante toda a conversa, tudo o que eu conseguia pensar
era não dar a ele um motivo para me atacar. Além disso, eu tinha uma xícara de café na sala com quase $1.000 dentro. Felizmente, ele não encontrou. Graças a Deus, nunca mais o vi. Meu relacionamento já estava em crise, e isso me deu o empurrão necessário para sair de lá. Nunca contei a ninguém o que aconteceu até depois da morte dele. Acabei de me lembrar de outra situação em que ele poderia ter me matado, e que também demonstra o quão louco ele era. Ele saiu em uma viagem de caça, e enquanto ele estava fora, fui até a casa dela um dia depois que ela voltou da escola. Ela estava no último ano do ensino médio na época. A mãe dela estava trabalhando, e nós só ficamos sentados no sofá por algumas horas. Sem exagero, 3 horas depois de termos chegado, ele saiu andando do armário de casacos da sala. Ele nos disse que queria ver o que faríamos se pensássemos que ele estava fora da cidade. Então ele voltou mais cedo e ficou esperando no armário por algumas horas, espionando para ver o que faríamos. Quando ele percebeu que nada ia acontecer, ele saiu. Não consigo imaginar o que ele teria feito se tivéssemos começado a nos agarrar. Meu ex ameaçou me matar se eu o deixasse. Mas depois ele ameaçou matar minha mãe se eu ficasse com ele, porque ela tinha sido abusiva comigo quando eu era criança, e ele queria provar o quanto ele me amava. No começo do relacionamento, ele tentou me convencer de que tinha matado alguém só porque essa pessoa me chamou de vadia. Acredito que ele me contou isso para tentar me excitar, porque ele era um yandere da vida real e achava que eu gostava de yanderes simplesmente porque eu gostava de Mirai Nikki e Yandere Simulator. Ele estava convencido de que eu secretamente gostava desse tipo de comportamento. Ele também tentou me isolar de qualquer contato, me convencendo a me mudar para a casa dele em uma cidade muito pequena. Não tinha nem supermercado, você tinha que comprar mantimentos no esso local. E tentou me convencer a abandonar a internet. Ele comia, contaminava ou jogava fora toda a comida assim que era comprada. Sempre atrapalhava minhas tentativas de dormir, se movendo violentamente na cama, e tentou me fazer ser demitida do meu emprego. Nós trabalhávamos na mesma função no mesmo lugar, jogando todo o trabalho dele para mim, de modo que eu tinha que fazer os 2 trabalhos, esperando que eu me esgotasse e pedisse demissão, ou perdesse a cabeça e fosse demitida. Ele estava tentando me quebrar até o ponto em que eu me tornasse a esposa troféu perfeita, que concordava com tudo o que ele dissesse. Era praticamente uma recriação moderna de A Megera Domada de Shakespeare. Eu sobrevivi pedindo comida para retirada no restaurante mais próximo e comendo de lá quase todos os dias, saindo da cama no meio da noite para dormir no sofá e voltando para a cama antes de ele acordar, para que ele me encontrasse lá, e usando o Wi-Fi do meu local de trabalho para me conectar com outras pessoas pelo celular. Não aguentava mais e entrei em contato com minha mãe, que me ajudou a sair dessa situação. Consegui arranjar um lugar para morar em outra cidade. Convenci ele a me deixar ir a essa cidade para uma visita, dizendo que minha mãe tinha uma consulta médica, porque ela é sobrevivente de câncer, e os médicos queriam que alguém esperasse por ela na sala de espera por algum motivo, o que era mentira, exceto pelo fato de que minha mãe realmente é uma sobrevivente de câncer. Embalei minhas coisas em caixas e malas e as escondi pela casa, atrás do sofá e em outros lugares, o que foi fácil porque ele era tão bagunceiro que não percebeu que algumas caixas haviam se movido, e se ele percebesse, eu poderia culpar os gatos. Enquanto ele estava no trabalho, tinha sido designado para trabalhar no turno da noite naquela semana. E minha mãe estava esperando perto dali. Não conseguimos fazer isso à noite por causa dos hábitos dos vizinhos, longa história. Mas ele chegou em casa, desabou, e eu enviei uma mensagem para minha mãe vir com o carro. Levou um total de 10 a 15 minutos para pegarmos tudo, incluindo os animais de estimação que eu queria levar comigo, e sairmos. O tempo todo, eu estava pronta para fugir se ele acordasse e me pegasse tentando deixá-lo, porque eu sabia que morreria se isso acontecesse. Por um milagre, consegui sair antes que ele acordasse, e minha mãe me levou para a casa dela primeiro.
antes de eu organizar minhas coisas e me mudar para meu novo lugar, bem longe dele e daquela cidade. Não o vi, nem ouvi falar dele desde então. Eu tinha 2 melhores amigos enquanto crescia. Vamos chamá-los de Bob e Tom. Nós éramos inseparáveis por uns bons 4 anos. Tom tinha uma namorada, Bob a queria, eles traíram Tom pelas costas, e meio que todos nós caímos em desordem. Lembrando que, mesmo depois disso, eu ainda era amigo de Tom e Bob, mas eles nunca mais quiseram se ver. Essa tal garota fez o Bob começar a fumar metanfetamina. Sim, bem legal. E as coisas saíram de controle rapidinho. Bob encontra Tom sozinho um dia e decide espancá-lo quase até a morte com seu skate. Tom sobreviveu e Bob pegou 7 anos de prisão por agressão agravada com intenção de matar. Na época, eu era um fornecedor de drogas de nível médio e tinha uma boa clientela. Fui entregar alguns pacotes para um dos meus clientes, vamos chamá-lo de Jack, e ele abriu a porta com uma arma na mão e umas 4 ou 5 pessoas atrás dele. Ele disse: "Você é amigo do Tom, né?" Eu disse que sim. "Legal, bom, a menos que você me diga onde ele está agora, vou te matar." Eu disse que não fazia ideia de onde ele estava, mesmo ele estando no meu carro, estacionado a alguns quarteirões de distância. Eles queriam matar o Tom porque ele era a razão de o Bob estar preso. Não faz sentido, eu sei. Consegui acalmar a situação da melhor forma possível, dizendo que eles eram meus melhores amigos e que até eu estava fora disso. Disse que não queria fazer parte daquilo, dei a droga de graça e consegui sair de lá sem nenhum arranhão. Resumindo, 4 meses depois, eles me atraíram para uma festa usando intermediários para que eu fornecesse a erva. Cheguei lá e fui atacado por Jack e outras 4 pessoas na garagem, na frente de umas 30 pessoas, e eles quase me mataram a pontapés e socos, finalizando com uma pisada na minha cabeça no chão de asfalto com uma bota. E ninguém fez nada para impedir. Acabei com 7 costelas quebradas de ambos os lados, vários dedos quebrados, mandíbula separada, osso da bochecha quebrado, órbita fraturada, nariz quebrado em 2 lugares, crânio fraturado, concussão de nível 3, hemorragia leve no cérebro e perdi 6 dentes. Depois de 2 cirurgias reconstrutivas, tenho 7 barras de titânio, 4 placas de titânio, cerca de 40 parafusos e enxaquecas crônicas. Jack e seus comparsas nunca foram presos, acusados ou passaram qualquer tempo na cadeia. Saíram impunes e eu deixei aquela cidade para nunca mais voltar. Obrigado a todos pelo apoio e palavras gentis. Agora, para contar o karma que esses desgraçados receberam. Algumas partes são bem poéticas. Jack acabou mexendo com a pessoa errada. Alguém muito parecido com ele, só que bem mais intenso. Ele tentou intimidar esse cara com um grupo de amigos, mas o cara reagiu usando uma pá. Jack levou uma pancada na cara com a pá e agora tem um olho preguiçoso. As pessoas zoaram ele, chamando-o de cara de pá. Pelo que ouvi, ele desistiu da vida do crime e agora trabalha em empregos de salário mínimo. Idiota número 1 acabou matando alguém porque estava dirigindo bêbado. Pegou 10 anos, mas acho que cumpriu só 7 ou 8 por bom comportamento. A pessoa que morreu era o avô do passageiro que estava no carro com ele. Sério, não dá para inventar isso. Fico feliz que ele finalmente foi preso, mas não feliz com as circunstâncias que o levaram a isso. Não sei onde ele está agora. Idiota número 2 teve problemas com a lei por porte ilegal de armas e fugiu do estado. Não faço ideia de onde ele está ou se foi preso. Idiota número 3 quase foi morto por um grupo de pessoas. Eles o deixaram sangrando na rua até alguém encontrá-lo e chamar uma ambulância. Ouvi dizer que ele ficou mais de um mês no hospital, mas não posso confirmar. Depois disso, não sei mais nada. Idiota número 4 se tornou viciado em metanfetamina e, subsequentemente, ficou sem teto. Não ouvi mais nada sobre ele. Tom, após as cirurgias, muitas pessoas me apoiaram.
A maior parte do apoio veio de pessoas querendo me ajudar a matar Jack e seus amigos. Tom queria tanto matá-los que chegava a espumar pela boca. Minha decisão de não participar de nada disso, junto com a minha partida da cidade, fez com que Tom e eu nos afastássemos. Ele entrou para o exército e deixou a cidade para trás. Eles mereciam, se aconteceu algo, mas eu não queria fazer parte de nada disso. Quando eu tinha 10 anos, eu frequentava regularmente um clube de coral para crianças. Um dia, meu pai foi me buscar para me levar para casa. Eu fiquei confuso, já que sempre era minha mãe quem fazia isso, mas não pensei muito sobre até estarmos na metade do caminho. Meu pai começou a murmurar sobre como ele estava arrependido e como eu nunca mais o veria. Já bastante assustado e confuso naquele momento, continuei perguntando o que ele queria dizer, mas ele não respondia. Só quando chegamos em casa, ele não saiu do carro e, em vez disso, insistiu que eu saísse. Finalmente, ele me disse que eu não o veria novamente porque ele estaria morto em breve por causa do que fez e que a polícia me daria as respostas. Depois que ele praticamente me expulsou do carro, corri para casa, mas ninguém estava lá. Contudo, encontrei a porta aberta e uma poça de sangue no chão. A polícia estava por perto e me explicou o que havia acontecido. Meu pai era obsessivamente ciumento e encontrou um pacote de preservativos antigos no armário. Então ele chegou à conclusão de que minha mãe devia ter traído ele. Não importava o fato de que tínhamos nos mudado recentemente para aquele apartamento e que os preservativos poderiam ter sido deixados pelos inquilinos anteriores, ou o fato de que ele controlava todos os passos da minha mãe e nunca a deixava ir a lugar nenhum sozinha. A polícia me levou ao hospital, onde minha mãe, felizmente viva, estava sendo tratada. Meu pai havia esmagado o crânio dela com uma garrafa de vinho cheia. A única razão pela qual ela sobreviveu foi porque meu irmãozinho, de 7 anos na época, interveio. Se não fosse por ele, meu pai teria matado minha mãe em um ataque de ciúmes. Quando ele disse que eu não o veria novamente, ele queria dizer que planejava se matar logo após me deixar. Ele não conseguiu, e a polícia conseguiu levá-lo para uma ala psiquiátrica. Essa, até hoje, é a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Mas eu continuo pensando no meu irmão o tempo todo. Testemunhar seu próprio pai quase matar sua mãe. Nós dois sofremos traumas mentais extremos por causa desse evento mais tarde, mas de alguma forma nos tornamos pessoas decentes. Eu nunca realmente disse a ele o quanto sou grato por ele ter estado lá, mas acho que realmente deveria. Essa história definitivamente não é a mais assustadora entre os comentários, mas uma outra mulher se apaixonou pelo meu bisavô e ele já era casado com a minha bisavó. Ela foi até a casa deles com uma arma enquanto ele estava no trabalho. Quando minha bisavó abriu a porta, ela atirou nela a queima-roupa. No entanto, minha avó, que tinha 3 anos na época, estava atrás dela, assistindo a tudo. Eu acho que a mulher concluiu que a minha avó não se lembraria, ou não seria acreditada, ou simplesmente não conseguiu atirar em uma criança, já que também era mãe. E, felizmente, não atirou nela. Isso foi por volta de 1930, e a perícia não era muito avançada. Nenhuma prova foi deixada. O caso esfriou. A vida seguiu e, eventualmente, a mulher, chamada Lorraine, conseguiu o que queria. Ela convenceu meu bisavô a se casar com ela. Ela tinha 2 filhos de um casamento anterior, ambos mais velhos que a minha avó. Eu não sei o que aconteceu com o primeiro marido dela, honestamente. Minha avó contou para todos exatamente quem havia assassinado sua mãe, mas ninguém acreditou nela. Quem acreditaria em uma criança que claramente sente falta da mãe e está tendo dificuldade em se adaptar à nova família? As pessoas simplesmente pensavam que ela demonizava a madrasta por substituir sua mãe. Ou talvez tivesse imaginado tudo.
É uma conclusão fácil de se chegar, honestamente. Anos e anos se passam, e ela cresce com a assassina de sua mãe na própria casa, dormindo a poucos cômodos de distância. E Lorraine sabia que ela sabia. Lorraine se comportava como a esposa perfeita, chegando para cuidar do pai enlutado e da criança. Minha avó cresceu atormentada por ela e pelos filhos dela. Havia favoritismo óbvio, os enteados eram mimados, e ela era a ovelha negra da família. Ela saiu de casa e se casou com meu avô na primeira oportunidade que teve. Seguiu em frente e teve seus próprios filhos, 5 meninos. Lorraine adoeceu e, finalmente, em seu leito de morte, confessou a verdade e contou a todos o que tinha feito. Acho que ela estava preocupada com o estado da sua alma. Já haviam se passado 57 anos desde o assassinato. 16 anos desde que meu bisavô havia falecido. Ele nunca soube da verdade. Nenhum documento foi oficialmente alterado para afirmar que ela foi a assassina, pelo que sei. As autoridades ainda consideram o caso como sem solução, quase 100 anos depois. Isso me enlouquece porque minha avó sempre soube. E mesmo depois de adulta, as pessoas diziam: "Ah, você tinha uma imaginação ativa quando criança." Não pode ser verdade. Viver com esse conhecimento por tanto tempo e não ter ninguém no mundo ao seu lado. Sua família toda contra você. Isso é o que mais me assusta. Por mais inacreditável que minha história possa parecer, prometo que não estou brincando, e cada palavra que vou escrever é a mais pura verdade. Eu não lembro exatamente em que ano escolar eu estava, mas me recordo que era no ensino fundamental. Eu sei disso porque, quando esse evento aconteceu, eu estava com uma amiga que só foi minha colega durante os anos do fundamental. Depois disso, ela se mudou e perdemos contato. Essa história aconteceu nos arredores de St. Louis, Missouri, durante a década de 1980. Para referência, chamaremos essa amiga de Amy. Foi um dia divertido com Amy. Minha mãe nos deixou no shopping, onde passamos o tempo olhando vitrines e experimentando roupas. Esse era um shopping bem pequeno em uma cidadezinha nos arredores de St. Louis. Por ser tão pequeno, não tinha muitas opções de restaurantes ou praça de alimentação. Porém, havia um McDonald's do outro lado da rua. Para chegar lá mais rápido, podíamos cortar caminho por um campo que ficava entre o estacionamento do shopping e a rua. Depois de cruzar o campo e atravessar a rua, o McDonald's estava logo ali. Amy e eu fomos ao McDonald's, pedimos nossa comida e nos sentamos. Estávamos comendo sorvete e conversando quando um homem entrou e se sentou na mesa à nossa frente. A forma como estávamos sentadas deixava Amy de costas para ele, mas eu estava de frente para o homem. Quase imediatamente, comecei a sentir um desconforto, porque não só o homem não pediu nada para comer, como também ficou sentado o tempo todo me encarando com a expressão mais raivosa que eu já tinha visto. Ele nem tentava disfarçar o fato de que estava me olhando. Eu também me lembro que ele tinha olhos penetrantes, de um azul muito brilhante. Agora, lembre-se de que isso foi antes de os celulares serem comuns, então ligar para minha mãe não era uma opção. E sendo tão jovem, não me ocorreu que eu poderia chamar a atenção de algum funcionário ou pedir para usar o telefone. Tudo o que eu conseguia pensar era que aquele homem assustador estava me fazendo sentir muito desconfortável. Amy e eu terminamos de comer nosso sorvete. Eu usei a cabeça dela para obstruir a visão que o homem tinha de mim e sussurrei para ela o que ele estava fazendo. Disse a ela que, se ele nos seguisse para fora, deveríamos correr. E com certeza, assim que nos levantamos para sair, ele também se levantou. Saímos o mais rápido que pudemos. Começamos a correr. Olhei para trás e ele estava entrando em um daqueles carros enormes que faziam nos anos 70 e início dos anos 80. Felizmente para nós, o trânsito não estava movimentado e conseguimos atravessar a rua antes que ele pudesse nos alcançar. Quando chegamos ao campo, eu olhei para trás novamente para ver onde ele estava. Antes de continuar, deixe-me explicar que ao lado do campo
Havia uma rua que corria horizontalmente, aquela que cruzamos, e à esquerda do campo havia outra rua que corria verticalmente. Essas ruas se cruzavam, então o campo estava basicamente no canto dessas ruas. A rua à esquerda não era perfeitamente reta. Ela seguia uma diagonal que eventualmente levava ao estacionamento do shopping. Isso foi bom, porque quando olhei para trás novamente, vi que ele estava observando para ver para onde estávamos indo. Em seguida, ele virou na rua à nossa esquerda e estava dirigindo muito rápido. Ele definitivamente estava vindo em nossa direção. Como a rua que ele estava seguia em uma direção oposta à nossa, mas no fim levaria ao mesmo estacionamento, ficou óbvio que ele estava tentando chegar ao estacionamento antes de nós. Como a estrada fazia uma curva maior e nós estávamos cortando caminho pelo campo, além de corrermos o mais rápido que podíamos, conseguimos entrar no shopping antes que ele nos pegasse. Tivemos muita sorte. Assim que entramos no shopping, corremos freneticamente até um segurança e contamos o que aconteceu. Surpreendentemente, ele ignorou nossa história como se fosse um exagero de duas adolescentes dramáticas. As coisas eram muito diferentes naquela época. Hoje em dia, se duas crianças aparecessem com uma história dessas, a polícia seria chamada na hora, e uma descrição do homem e do carro seria anotada. Ainda pior foi quando contamos a história para a minha mãe, e ela também não deu importância. Minha mãe era emocionalmente negligente e definitivamente não foi a melhor mãe durante minha infância. Eu cresci com sérios problemas de confiança em relação aos adultos por causa de muitas situações como essa. Nunca me senti protegida pelas pessoas que deveriam me ouvir e me manter segura. Eu me sentia sozinha e ignorada. Este evento é uma das principais razões para eu me sentir assim. Mas isso é outra história. Agora, avançando para alguns dias atrás, meu marido estava assistindo a um vídeo no YouTube sobre serial killers. Eu parei na hora porque, enquanto ele assistia, uma foto familiar apareceu no vídeo. Um dos homens mencionados era o homem do McDonald's. Tenho 95% de certeza de que era ele. O nome dele era Tommy Lynn Sells. Deixe-me acrescentar que tenho uma excelente memória e sou definitivamente uma pessoa visual. Sou péssima com nomes, mas nunca esqueço rostos. Lembro-me até de algumas pessoas e eventos de quando eu tinha apenas 3 anos. Esse evento foi tão assustador que nunca esqueci o rosto daquele homem ou a expressão de raiva que ele tinha. Ficou gravado na minha mente de criança. Não há dúvida de que aquele homem era o mal em pessoa. Meu marido já conhecia minha história. Quando contei a ele que achava que aquele era o homem que tentou me sequestrar, ele ficou um pouco cético. Juntos, decidimos fazer mais pesquisas sobre esse cara. O que descobrimos só solidificou o que eu suspeitava. Tommy Lynn Sells estava matando pessoas, às vezes meninas da minha idade, e de fato estava matando pessoas na área de St. Louis naquela época. Ele também trabalhava em carnavais e viajava, matando pessoas em outros estados. Diferente da maioria dos serial killers, ele não tinha um tipo específico. Qualquer pessoa que ele conseguisse pegar era um alvo em potencial. Ele simplesmente gostava da adrenalina de matar. O que tornava isso mais assustador era que o shopping em que Amy e eu estávamos tinha um carnaval todo verão no estacionamento do outro lado de onde estávamos. Não consigo lembrar exatamente em que mês isso aconteceu, mas me lembro de que o clima estava quente. Tenho quase certeza de que era verão. Me pergunto se ele estava trabalhando naquele carnaval. A foto dele na Wikipédia é exatamente como o homem do McDonald's. Até mesmo a mesma expressão maldosa e raivosa. Nunca esquecerei aquela expressão. Eu tenho pensado muito nisso desde então. Não sei se devo entrar em contato com o FBI e contar minha história. Embora ele tenha sido executado em 2014, a polícia tem conhecimento de 22 assassinatos que ele cometeu, mas suspeitam que haja muitos outros. Minha história pode colocá-lo em uma área de onde alguém desapareceu, mas não sei o quanto seria útil, considerando que não me lembro do mês ou do ano exato. Nem sei se acreditariam em mim. O que vocês fariam?
Eu quase fui assassinado 2 vezes pela mesma pessoa. No ensino médio, eu tinha uma agressora que sentava atrás de mim. Ela cortava meu cabelo de trás para frente quando eu estava olhando para frente, limpava o muco da garganta na minha camisa quando eu não estava prestando atenção, zombava de mim para os amigos, espalhava boatos, etc. Era um pesadelo. Isso durou 1 ano e meio. Uma noite, durante uma viagem de camping da escola, fomos basicamente designados a tendas pessoais para dormir. Ela saiu da tenda e aparentemente disse a seus amigos que ia fazer barulho de urso do lado de fora da minha tenda para me assustar. Mas na verdade, ela foi até a fogueira com um graveto, deixou pegar fogo e depois se esgueirou silenciosamente para colocar fogo no canto da minha tenda. Os amigos dela gritaram para eu acordar do lado de fora e eu consegui sair a tempo. Ela estava apenas rindo de mim enquanto eu entrava em pânico tentando escapar. Para quem está curioso, minha tenda estava totalmente consumida pelas chamas após cerca de 30 segundos. A escola a expulsou, mas nem sequer mencionou que eu poderia ter registrado um boletim de ocorrência, e ela finalmente foi expulsa. Ela gritou que iria se vingar de mim por ter a colocado em apuros. 2 anos depois, no dia anterior ao meu aniversário, após ter me formado meses atrás, eu estava voltando para a casa do mercado local, com as mãos cheias de sacolas, quando fui subitamente derrubado no chão. Fiquei meio frustrado porque minha reação imediata foi pensar como aquele cara havia arruinado o bolo de aniversário que eu tinha comprado. Olhei ao redor e acima do cara que me derrubou, tentando me fazer levantar e correr, estava aquela mesma garota do ensino médio, com uma faca na mão. O cara que me derrubou, aparentemente me salvando da primeira vez, chutou a faca da mão dela e a derrubou enquanto ela gritava. Ele rapidamente a segurou enquanto eu chamava a polícia. Descobri logo depois que ela havia sido presa e que me seguia há pelo menos alguns meses. Redes sociais, meu endereço físico, minha rotina e os caminhos que eu fazia para casa. Ela estava escondida atrás de um arbusto com uma faca, planejando me esfaquear como vingança por arruinar sua vida. Aparentemente, a vida dela saiu de controle depois de ser expulsa, e ela me culpou. Os amigos dela pararam de falar com ela. Ela não conseguiu encontrar outra escola para estudar, e teve que fazer aulas online na biblioteca. Os pais dela basicamente deram um ultimato: se desculpar comigo por ter colocado fogo na minha tenda, ou ser expulsa de casa assim que completasse 18 anos. Ela se recusou a se desculpar, então foi expulsa. Ela ficou essencialmente sem teto por um tempo e finalmente encontrou alguém com quem morar. E depois de se estabilizar um pouco, planejou sua vingança. Felizmente, ela foi sentenciada, mas recebeu uma pena leve, na minha opinião. Eu só tenho uma pequena cicatriz no meu estômago da ponta da faca que me atingiu. O empurrão fez a faca torcer um pouco, mas não culpo o cara que me salvou. Desde aí, tenho estado um pouco paranoico de que outra pessoa tente me atacar por trás. Não gosto de sair à noite ou estar em multidões porque você nunca sabe. Não conto essa história com frequência, mas a compartilhei com minha namorada. Estamos esperando um bebê e escolhendo nomes. Isso é relevante apenas porque, depois de contar a ela essa história, ela decidiu, sem me consultar, dar o nome de nossa filha em homenagem à mulher que tentou me matar. Ela diz que o nome é lindo e único, apesar dos meus protestos. Eu não acho que ela realmente entendeu o que eu disse sobre essa antiga colega de classe, ou talvez não se importe. Então, isso já está começando a gerar discussões e divisões entre nós. Acho que esta é apenas mais uma maneira da minha antiga colega de classe tentar me arruinar. Isso aconteceu quando eu tinha 4 anos, então não me lembro de todos os detalhes menores, mas minha mãe lembra e nós meio que remontamos toda essa história quando me lembrei disso de repente ao ler uma história semelhante. Vou tentar explicar da melhor forma possível e adicionar os detalhes da memória da minha mãe. Naquela época, morávamos em uma área muito rural e tínhamos uma pequena fazenda. A maioria das pessoas naquela região possuía suas próprias terras, mas as casas ficavam a cerca de 8 quilômetros de distância da área onde estavam todas as fazendas.
Era a época em que tínhamos apenas um celular, que meu pai sempre carregava com ele, e não havia telefone fixo em nossa casa. Havia um telefone público a 2 quadras que muitas pessoas do bairro usavam. Era por volta do verão, acho, e havia um grupo de ciganos que eram conhecidos por roubar as colheitas e, ocasionalmente, assaltavam as pessoas, especialmente mulheres que trabalhavam sozinhas nas fazendas. Meu pai tinha um emprego regular além de cuidar das fazendas, então ele saía muito cedo e só voltava tarde da noite. Normalmente, minha mãe cuidava das fazendas sozinha, mas como os ciganos estavam por aí assaltando as pessoas, ela parou de ir para lá por um tempo. E eu também era muito jovem na época. A maioria das pessoas do bairro trabalhava em suas fazendas desde cedo até o fim da tarde, então nosso bairro ficava praticamente deserto durante o dia, exceto por algumas pessoas a 3 ou 4 quadras da nossa casa. Minha mãe era muito cuidadosa em trancar as portas e janelas principais, então não havia muito com o que se preocupar. Meu avô, do lado da minha mãe, estava nos visitando um desses dias, e ele é um homem muito alto e grande. Eu estava brincando na mesa de jantar, de costas para a porta principal, e minha mãe estava na cozinha, enquanto meu avô estava no quarto de hóspedes, talvez se trocando ou se preparando, já que ele tinha acabado de chegar. A questão é que minha mãe esqueceu de trancar a porta principal depois que meu avô entrou e não percebeu isso. Eu estava de frente para minha mãe, contando o que o pequeno eu estava fazendo, e ela estava de frente para a entrada, e eu me lembro claramente de me sentir apavorado com a mudança repentina de expressão no rosto da minha mãe. Agora que estou mais consciente da variedade de emoções do que aos 4 anos, posso dizer que era uma mistura de pavor, choque e pura ansiedade. Ela largou o que estava fazendo num instante e, de repente, estava entre mim e a entrada, gritando com uma faca de cozinha na mão. E quando olhei por trás dela, havia uma mulher com uma foice na mão, dentro da nossa casa. Ela estava lá, tentando puxar conversa como se fosse normal, claramente achando que éramos as únicas pessoas na casa. Ela estava usando muitas joias de metal e outros acessórios que os ciganos costumavam usar. Minha mãe me dizia para correr até meu avô, e eu chorava, sem querer deixá-la, provavelmente sentindo o perigo. Passaram-se apenas uns 2 minutos, e meu avô veio correndo e gritando do quarto nos fundos, mandando a mulher sair da nossa casa. E ela ainda estava tentando se fazer de desentendida, dizendo coisas como que só queria um pouco de água e que a casa era bonita, mas agora estava se afastando. Com mais gritos e berros do meu avô e da minha mãe, e a mulher finalmente saiu. Minha mãe trancou a porta e agora meu avô tentava acalmá-la, pois ela estava tremendo muito. Minha mãe me disse mais tarde que a parte mais assustadora foi que ela nem percebeu a mulher entrando. Eu poderia ter me machucado seriamente, ou até sido feita refém se ela tivesse percebido um pouco mais tarde. E a mulher nem se intimidou quando era só minha mãe gritando com uma faca de cozinha na mão. Claramente, ela não tinha medo nenhum e provavelmente estava esperando uma oportunidade para enfrentá-la. Minha mãe tem uma estrutura pequena e aquela cigana era alta, bem mais alta que minha mãe. Então, não é de se admirar que estivesse preparada para arriscar. Resumo: uma mulher louca com uma foice invadiu nossa casa com a intenção de roubar e, possivelmente, machucar minha mãe e eu, com apenas 4 anos, mas foi embora depois de descobrir que não estávamos sozinhas. Isso aconteceu há menos de 30 minutos, e imediatamente pensei neste sub e quis ver o que vocês acham. Sou uma mulher solteira, morando sozinha no 3º andar de uma casa geminada na Filadélfia. A casa foi modificada em 3 unidades de apartamentos separadas e eu estou no último andar. Eu alugo através de uma empresa de administração de imóveis e alguns dias atrás eles me avisaram que enviariam alguém para ajustar a inclinação do meu ar-condicionado de janela, pois estava vazando e a água estava entrando pela janela de baixo. Prédio antigo, mais problema deles do que meu. Tranquilo, sem problemas. Eles enviam um cara, que imagino que seja contratado por eles,
mas não necessariamente parte da empresa de administração. Ele entra, faz um pouco de conversa fiada sobre meus 2 gatos e começa a trabalhar. Nada fora do comum. Ele termina em cerca de 15 minutos, me avisa que concluiu e sai do meu apartamento. 2 minutos depois, ouço ele bater na minha porta de novo. Eu digo para ele entrar e ele começa a me perguntar se eu tenho uma chave extra para a porta principal lá embaixo. Digo a ele que meus vizinhos, com quem sou muito próxima, têm minha única cópia extra e que só tenho uma comigo. Ele então começa a perguntar sobre mercados e outros lugares próximos, questionando onde seria o lugar mais próximo para fazer uma cópia de chave. Pergunto diretamente se ele está sugerindo que eu lhe dê minha chave para que ele vá fazer uma cópia, e ele diz que sim, que o grupo de administração pediu para ele me perguntar sobre isso enquanto ele estava lá, porque eles perderam a chave deles. Eu educadamente disse que isso não ia acontecer e sugeri que ele tratasse disso diretamente com eles, se fosse o caso. Depois, liguei para a empresa de administração para confirmar essa informação e relatar o incidente, caso fosse necessário. Eles nunca atendem ao telefone, assim acabei deixando uma mensagem de voz e planejo seguir com um e-mail também. Pequeno detalhe a acrescentar. Tenho quase certeza de que o ouvi mexendo em uma das portas lá embaixo, depois que ele saiu do meu apartamento pela segunda vez. A chave da porta principal do prédio, obviamente, é diferente das chaves para entrar em cada um de nossos apartamentos individuais. Então, ter uma chave para a porta principal é apenas o primeiro passo. Mas, como tanto eu quanto a pessoa que mora no apartamento abaixo, somos mulheres solteiras morando sozinhas, não gostei nada disso. Isso é estranho, certo? Ou estou exagerando? Atualização. Minha empresa de administração atendeu na segunda vez que liguei. Acho que falei com uma das agentes de locação. Ela foi bem inútil. Parecia despreocupada quando contei a história e basicamente disse que iria entrar em contato com o empreiteiro, mas que ela realmente não sabia nada sobre a ordem de serviço, pois não era uma propriedade que ela gerenciava pessoalmente. Pretendo avisar os outros inquilinos. Em defesa dele, ele não me passou nenhuma sensação estranha antes, e mesmo no pedido, ele parecia inofensivo. Porém, eu não sei com qual porta ele estava mexendo, a de baixo ou a principal. Ele estava mexendo em alguma. Pensei em sair e perguntar o que ele estava fazendo, mas em vez disso, optei por ligar para minha amiga vizinha e expliquei em voz alta a situação que tinha acabado de ocorrer, fazendo questão de enfatizar que achei estranho e que estava ligando para a empresa de administração para verificar os fatos. As paredes deste lugar são finas. Se eu pude ouvi-lo, ele definitivamente ainda podia me ouvir. Esta história remonta à primavera de 2016. Na época, eu estava com pouco mais de 20 anos. Era jovem, em boa forma, com cabelo loiro muito longo. Uma total garota hippie que havia largado o emprego para viajar pelos Estados Unidos com meu ex na época, antes da pandemia, antes do movimento de van life e mini casas realmente decolar. Saímos de nossa casa no meio oeste em janeiro daquele ano, depois das celebrações de final de ano, nos despedindo de amigos e família. Por volta de abril ou início de maio, chegamos ao sul do Texas e decidimos visitar o Padre Island National Seashore. Para quem não conhece, Padre Island é uma praia onde você pode dirigir diretamente com seu veículo. Eu e meu ex na época estávamos em um motorhome Chevy 1976 de 26 pés, classe C. Entramos na ilha à noite e acordar na manhã seguinte foi uma das experiências mais insanas e fenomenais. O oceano estava a apenas 5 metros de distância. A vista era tão impressionante que nunca vou esquecer. Chegamos numa quinta ou sexta-feira e a praia estava absolutamente lotada. Outra coisa para quem não conhece Padre Island é onde muitos texanos, principalmente alunos do ensino médio e universitários, vão para o Spring Break. O Spring Break tinha terminado na semana anterior à nossa chegada, ou talvez ainda estivesse acontecendo. De qualquer forma, estava cheio,
e tivemos um fim de semana incrível de festa. Durante esse fim de semana, percebemos que os funcionários do parque costumavam dirigir pela praia. Eles são muito protetores com a população de tartarugas marinhas e passavam lentamente em veículos identificados algumas vezes ao dia. Na manhã de segunda-feira, acordamos e percebemos que a ilha inteira estava vazia. Quando digo que éramos literalmente os únicos, tanto à esquerda quanto à direita, parecia que éramos os únicos por quilômetros. Era uma manhã linda. Então levei o cachorro para passear rapidamente e depois voltei para dentro para me sentar na nossa mesa dobrável de jantar e escrever um pouco no meu diário. Meu ex estava dormindo no sofá dos fundos. Estávamos estacionados de ré, com o para-brisa voltado para o oceano. Então, claro, me sentei olhando para a bela vista. Talvez 15 minutos depois de me sentar para escrever, uma caminhonete cinza, toda surrada, passou rapidamente em direção à entrada do parque. Foi a primeira atividade que vi na ilha naquela manhã e não dei muita importância. Talvez 5, 10 minutos depois, o mesmo caminhão voltou a passar pelo nosso RV. Desta vez, muito mais devagar. O homem dirigindo estava indo tão devagar que fizemos contato visual por vários segundos enquanto ele passava. Ele também parecia dirigir mais próximo ao nosso veículo para poder ver melhor dentro. Sinais de alerta deveriam estar tocando na minha cabeça nesse ponto, mas eu meio que ignorei. Eu estava muito na minha fase de espírito livre e não me assustava facilmente. É aqui que as coisas ficam realmente assustadoras. Obviamente esse cara precisava voltar, já que estava se afastando da entrada do parque novamente. Mas, honestamente, eu estava cuidando da minha própria vida e rapidamente o tirei da cabeça. No entanto, sim, alguns minutos depois, outros 10 minutos, o homem voltou. Mas desta vez, ele parou diretamente na frente do nosso RV com o caminhão, essencialmente ficando de frente para nós em um ângulo de 45 graus. Como se estivesse tentando nos dar uma partida. Não seria estranho para um veículo dos anos 70 na Praia Salgada, nos bloqueando. Foi nesse momento que meu coração disparou e comecei a ficar com medo. Gritei o nome do meu ex imediatamente e ele saltou do sofá. Sei que ele podia ouvir o pânico na minha voz. Nunca vou esquecer o quão rápido ele se levantou e como ele se inclinou com os braços abertos enquanto abaixava para olhar pelo para-brisa. Ele tinha 1,95, barba cheia, e tenho 1000% de certeza de que foi o único motivo pelo qual o homem na caminhonete cinza saiu dali como um louco. Levei vários minutos para que meu coração voltasse ao normal. Meu ex e eu apenas nos olhamos. Aquele foi o encontro mais estranho de nossa viagem até então. Surpreendentemente, ficamos mais uma semana lá, no mesmo lugar. A ideia de que o homem poderia trazer reforços e voltar para mim, nós nem passou pela minha cabeça. Eu era tão tolamente destemida e ingênua naquela época. Enfim, só mais tarde naquele dia que outra coisa me ocorreu. Quando meu ex e eu chegamos no fim de semana, só tiramos uma cadeira de camping. Aquela única cadeira de camping estava bem à vista, ao lado do nosso RV. Antes desse local, nunca fazíamos isso. Sempre tirávamos as duas cadeiras. Mas acabamos usando madeira flutuante para sentar durante nossas fogueiras. E isso foi o toque final para mim. O homem assustador na caminhonete cinza definitivamente achou que eu era uma jovem sozinha. E ainda me pergunto até hoje, quase 10 anos depois, o que ele tinha em mente para mim naquela manhã. Quando eu era uma criança muito pequena, cerca de 3 ou 4 anos, tive um sonho selvagem e vívido, no estilo de Alice no País das Maravilhas. Não me lembro de muito sobre o sonho, mas lembro que começou de maneira mundana e normal. Estávamos na casa da minha avó, jantando. Meus 2 irmãos e eu, sem razão alguma, simplesmente caímos através de um vazio no chão. Acabamos caindo em uma enorme cadeira de jantar de madeira. Éramos do tamanho de insetos naquela cadeira, que estava em um velho e empoeirado galpão de madeira. Caminhamos até uma das bordas da grande cadeira e olhamos em direção ao chão. Uma porta minúscula, de tamanho normal para nós, na parte inferior de uma das paredes se abriu,
e alguém nos disse para passar pela porta. Não lembro como descemos da cadeira, mas realmente passamos pela porta. Quando fizemos isso, lembro que ela se abria para um mundo muito brilhante e colorido. Tudo naquele mundo parecia quase exatamente igual a este, exceto que era como se tudo fosse feito de luz. Todas as cores brilhavam como os raios de sol. Tudo parecia muito mais feliz e pacífico naquele mundo também. Isso é tudo o que realmente lembro sobre o sonho em termos de detalhes, mas lembro de viver e ficar naquele outro mundo por um longo período. Vários dias, possivelmente semanas. De qualquer forma, o sonho terminou abruptamente e eu me vi acordando na minha cama. Começo a reconhecer o ambiente do meu quarto. Então a próxima coisa que sei é que uma enorme onda de medo me atinge. Sinto instantaneamente algo segurando minhas pernas e tentando me puxar com força para fora da cama. Olhei para baixo em direção aos meus pés e havia essa mulher velha, feia e bruxa, vestindo uma túnica escura, estendendo a mão pela janela do meu quarto, tentando me puxar para fora. Comecei a chorar e gritar, tentando me segurar na cama com todas as minhas forças. Ela estava rindo e fazendo barulhos de gemido enquanto tentava me puxar pela janela. Acabei perdendo o apoio e ela me puxou para fora da janela. Mas uma vez que eu saí completamente pela janela, ela simplesmente desapareceu junto com o intenso medo que estava sentindo. Tudo aconteceu antes que eu pudesse piscar, e eu caí na grama em frente à janela. Quando me levantei e olhei para a janela pela qual acabei de cair, estava fechada e trancada. Fiquei um pouco confuso com isso, mas alguns segundos depois, acabei entrando de volta na casa pela porta da frente. Lembro vagamente de continuar o dia normalmente depois que tudo isso aconteceu. Nunca realmente entendi o que foi aquele sonho, ou por que, quando acordei, uma velha mulher de túnica preta estava tentando me puxar pela janela. Mas foi uma experiência muito intensa que nunca esqueci.